como é que pensamos esse momento agora de socialização com vocês, de algumas das descobertas, dos estudos que a gente tem acumulado no projeto de extensão do MESP, resultando em monografias, né, iniciação científica, artigo. E, nesse momento, o que a gente propôs para agregar ao conhecimento, o conteúdo que foi tratado na mesa da manhã, a gente pensou, né, que a ideia, que uma abordagem interessante seria a gente, então, a partir dos conhecimentos aí que a mesa da manhã colocaram para a gente trazer para vocês, então, como que estava o movimento estudantil de serviço social nesse universo aí da história do movimento estudantil no Brasil. Então, a gente vai resolver aqui a questão desse tema se distribuindo da seguinte forma. Eu vou falar um pouco sobre o acervo de documentos e sobre algumas hipóteses de trabalho que a gente tem para analisar essa história entre os anos 40 até mais ou menos os anos 70. Aí pode deixar na primeiro slide aí, Lucas, que tem o tema, né, da minha exposição. E Voney, que está fazendo a iniciação científica e, ao mesmo tempo, está desenvolvendo o tema na monografia, vai dar seguimento e apresentar para vocês aquilo que a gente tem encontrado sobre o movimento aí no final dos anos 70 em diante, pelo menos no início dos anos 80, né? E tudo isso também vai nos instrumentalizar para conhecer os depoimentos que a gente vai ter amanhã de manhã. Porque os depoimentos que a gente vai ouvir amanhã de manhã, eles são depoimentos de protagonistas, estudantes do curso de serviço social da UFPE, que ajudaram a reconstruir, a reerguer o movimento estudantil, a reconstruir o diretório acadêmico, exatamente nesse contexto aí, que principalmente o Voney vai trazer. Tá? Então, a nossa tarefa aqui, inicialmente, né, é trabalhar um pouco esse acervo da memória, estudos e o acervo de estudos da reconstrução histórica do movimento estudantil de serviço social em Pernambuco. E a minha temática específica aqui vai ser um pouco as particularidades históricas, algumas memórias e algumas tendências de atuação do MES. A gente vai começar a chamar assim agora, para facilitar, né? Movimento Estudantil de Serviço Social, MES, nos anos 50 aos anos 70. Essa vai ser a nossa tarefa. Em primeiro lugar, né, eu gostaria de dizer que essa exposição que eu vou fazer, ela não deriva, assim, não vem de uma trajetória de estudo especializado que eu tenha sobre o movimento estudantil, né, mas principalmente de um acúmulo de alguns conhecimentos sobre essa história do serviço social que a gente tem alcançado através dos trabalhos com acervos da profissão em Pernambuco e no Nordeste. Tá? Então, assim, a gente já antecipa o reconhecimento que a gente tem de muitas lacunas nas informações e biografias que temos sobre o tema, né? Bibliografias que a gente tem sobre o tema. Mas, de todo modo, a gente acredita que a gente tem algo a contribuir com a reflexão sobre essa trajetória do MES em Pernambuco e no Nordeste, com um pouco que a gente conseguiu acessar nos trabalhos a partir do acervo do MESP. Muitas fontes de dados e linhas de investigação de argumentação que a gente vai recorrer aqui foram exploradas inicialmente, né, a partir de algumas pesquisas, um estudo exploratório, depois uma monografia realizada por Camila Sobral Leite Lira Montalvão. É uma das monografias que está num expositor aqui atrás, é a mais recente, 2022. Que a gente
menciona no expositor, lá na exposição aqui, que tem alguns estudos que foram importantes para a gente entender o movimento, e um deles é o de Camila, que eu fui orientador. Em algum momento, Camila vai estar aqui com a gente, porque ela trabalha, é profissional agora, e aí ela está vindo do trabalho e vai assistir a gente e também vai se juntar a gente, né? Então, eu estou meio um porta-voz também dos estudos que Camila tem feito, certo? Por último, assim, e o nome do estudo de Camila é o Movimento Estudantil de Serviço Social em Pernambuco nas décadas de 50 e 70. Ela foi elaborado, finalizado em 2022. Por último, assim, basicamente, é outra coisa que eu queria mencionar, né, todas as fontes de dados que a gente vai fazer referência aqui agora, a partir de agora, além do próprio e-book de Camila, né, encontram-se disponíveis numa versão digitalizada no site do projeto de extensão, no mesmo link que vocês fizeram a inscrição e que está no boletim aí, o QR Code. Se vocês acessarem o QR Code, tem um botão lá de acervo do mês. Tudo que a gente vai mostrar aqui para vocês está lá já digitalizado, se vocês quiserem conhecer na íntegra os documentos e tal, abram. Podem abrir, se quiserem ler melhor, podem abrir direto aí já no celular de vocês, para vocês irem vendo dos documentos que a gente vai, inclusive, ler alguns trechos aqui, de alguns documentos. O tema da mesa, então, ele foi dividido dessa forma, né? Eu vou conversar um pouquinho sobre os anos 50, basicamente 50, 60, mas pega um pouco da década de 40 e vai até o final dos 60, que é quando a gente tem uma certa paralisação, né, que a ditadura impôs à movimentação estudantil, principalmente dos cursos, com o fechamento dos diretórios acadêmicos. Então, Lucas, coloca o slide seguinte, o slide 2, né, sobre as particularidades históricas. Então, a gente coloca esse tema, as particularidades históricas e a memória e as tendências de atuação do MES dos anos 50 e 70. Né? E o seguinte roteiro aqui que a gente vai trabalhar. Eu vou fazer alguns comentários sobre as determinações que particularizam o movimento estudantil de serviço social, né, e suas tendências de desenvolvimento. De manhã a gente conversou, discutiu algumas tendências gerais do movimento estudantil, inclusive não só no Brasil, né, em outras partes do mundo. E já naquele primeiro momento, né, a gente começava a perceber que, na verdade, a gente tem algumas particularidades. Né? Uma delas é o fato da composição feminina, né, do próprio movimento. Vou conversar um pouco sobre essas particularidades inicialmente. Depois a gente vai falar sobre as fontes documentais e de memória que a gente tem para conhecer, fazer pesquisas sobre isso. A relação que o movimento estudantil tem com o surgimento e o desenvolvimento do serviço social no Brasil e em Pernambuco. A gente vai fazer algumas menções, né? Quer dizer, a relação do movimento estudantil com o desenvolvimento da própria instituição profissional para a qual as estudantes que compunham o movimento estavam buscando alcançar, né? E, por último, eu vou falar de algumas tendências de atuação do MES em Pernambuco entre essas décadas, um esquema mais geral. Aí pode colocar no slide seguinte, que é o primeiro ponto, sobre o comentário sobre as determinações e particularidades do MES aqui e suas tendências de desenvolvimento. Né? Então, assim, quando a gente se debruça sobre a trajetória do movimento estudantil de serviço social, a gente precisa considerar sempre como algumas de suas determinações estruturantes elas acabaram sofrendo transformações ao longo do tempo. Né? Transformações essas que ocorriam na medida em que essas determinações particularizam o movimento, tão características dele, né, interagiam dialeticamente com o desenvolvimento capitalista, com as modalidades de intervenção do Estado no país, com a luta de classes, que lhe eram correspondentes, com as nossas mudanças no interior, a mudança do próprio país no interior da divisão internacional do trabalho, com as próprias relações de força no sistema imperialista. Né? Então, existem algumas particularidades do movimento que interagem de forma bastante ativa, né, com essas grandes determinações.
e Soraya comentou vários elementos dessas determinações gerais que atravessam o Brasil, a luta de classe no Brasil, mas também a relação desenvolvimento capitalista no mundo. E que determinações são essas que particularizam o MES? Pelo menos o que a gente está encontrando, né? Em primeiro lugar, a base social, a partir da qual vai se estabelecer historicamente o recrutamento de assistentes sociais. E de onde, a partir dessa base social, provinha o corpo estudantil que nutria as escolas de serviço social. Que base social era essa? Né? Tratavam-se principalmente de um contingente constituído de forma predominantemente por mulheres, jovens, das classes médias urbanas ou tradicionais, né? Numa tradução da elaboração marxista, basicamente da pequena burguesia urbana e rural, com marcados, e isso é uma característica desse extrato social, com anseios sociocêntricos de transformação e mudança social. Então, isso é uma determinação importante, interessante, para a gente poder entender todo o desenvolvimento do movimento estudantil em serviço social. A outra determinação diz respeito à extração política e ideológica. E, majoritariamente, quais eram as ideologias que soldavam esses quadros dessa base de classe aí que vinha para as escolas. E aí, vocês já sabem disso, né, que o que caracterizava essa extração político-ideológica era o confessionalismo católico. Os laços com a aparelhagem dirigente da igreja e a hierarquia católica e a direção doutrinária que estava impregnada no engajamento dessas mulheres jovens com o serviço social. Essa é uma outra determinação importantíssima do ponto de vista da particularidade política e ideológica. Também constitui uma particularidade muito decisiva essa condição tipicamente feminina, que marcou historicamente a profissão, né? Corroborando nas inserções, nas formas de desenvolvimento do serviço social, que a gente já sabe, os iniciais papéis reiterativos, reprodutivos, de cuidado, que eram associados à profissão, estritamente executores, subalternos, próprios, que a gente sabe, da opressão da mulher na realidade burguesa. As formas de atuação e a articulação e as articulações políticas, as tendências ideológicas, os métodos de luta que vão se constituindo e modificando ao longo do desenvolvimento do MES, apenas são explicáveis, a gente só consegue entender eles quando a gente considera a interação dessas determinações que eu estou falando com as reconfigurações históricas do desenvolvimento capitalista e do movimento das classes sociais no Brasil, principalmente ao longo do século XX. Né? E aí, no caso, não só no país, mas também internacionalmente. A gente pode pensar, por exemplo, como a industrialização acelerada e a penetração do capital monopolista no país produziam efeitos bastante regressivos sobre os negócios e a vida financeira da pequena burguesia, naquele momento ali dos anos 30 para os anos 40, e nos anos 50 muito fortemente, levando a uma degradação e a um empobrecimento dessa pequena burguesia, obrigando ela a modificar os modos através dos quais ela buscava preservar o seu poder econômico e social, ou como, articulado a isso, o acirramento da luta de classe, o fortalecimento da mobilização e das organizações operárias e camponesas, na passagem da década de 50 para a década de 60, leva à imantação, à atração de setores dessas classes médias urbanas e tradicionais para a órbita dos movimentos reformadores radicais e depois até anticapitalistas, assim como também impele, que a gente sabe das polarizações, outra parte dessas classes sociais para o reacionarismo contra-revolucionário. A gente pode pensar, inclusive, né, nos deslocamentos da própria igreja face ao cenário internacional, né, representado principalmente, um deslocamento importante acontece no início dos anos 60 com o chamado Concílio Vaticano II, de engajamento dos setores da igreja nos esforços para a superação do subdesenvolvimento,
na atenção aos mais pobres, desdobrando-se na chamada esquerda católica, inclusive numa teologia da libertação. Esses deslocamentos, né, tiveram refrações muito visíveis no Brasil, por exemplo, na juventude universitária católica, que entre 62 e 63 deu origem à Ação Popular, que Soraya comentou um pouco. Se radicalizou e depois foi para a luta armada. Então, a gente observa como o deslocamento na juventude universitária da católica, né, vinculada ao movimento católico, que era majoritariamente as estudantes de serviço social, uma parte se deslocou para a ação católica e foi reprimida e tal, a gente vai falar sobre isso. E a ação católica, a ação popular, esse agrupamento, né, que teria grande importância na direção do movimento estudantil universitário na resistência ao regime instaurado no 1º de abril. Pense-se também como todas essas transformações econômicas e políticas e culturais, inclusive, que ocorriam, implicavam na redefinição de papéis das mulheres, né, no âmbito extradoméstico, nesse período, a colisão com padrões de vida e comportamentos enquadrados pela opressão patriarcal, o desbravamento de inserções ocupacionais e políticas antes fechados para as mulheres. Todas essas transformações, visíveis sobretudo aí na segunda metade do século XX, elas representam algumas chaves de leitura para a gente entender o movimento estudantil de serviço social. As suas características durante os primeiros anos do movimento e as suas tendências de desenvolvimento aí nas décadas de 60 e 80. Certo? Então, essas são algumas particularidades, né? E está aí a síntese no slide. Soraya já falou sobre isso, mas o impacto da monopolização do capital no Brasil, que leva a um empobrecimento e a uma erosão do poder dessa pequena burguesia urbana, faz com que uma parte dela se desloque para buscar uma forma de sustentação econômica através do curso superior. E, por isso, há um tensionamento maior no movimento estudantil, por reforma universitária. Então, são esses tipos de mediações que a gente precisa acionar para poder entender as trajetórias, né, do movimento durante esse período. O slide seguinte, que fala sobre as fontes documentais e de memória, que é outra coisa que a gente precisa fixar. Tá? Que fontes a gente tem para entender, estudar evidências empíricas para estudar esse movimento estudantil, né? Dentre as instâncias, aí eu vou refletir um pouquinho para vocês sentirem como que a gente pensa a questão documental, como a nossa atividade, né, social deixa rastros documentais que depois servem para a gente estudar a história, né? Dentre as instâncias que constroem o serviço social no Brasil, fazendo, portanto, parte da história do serviço social e sendo fonte da memória da instituição profissional, a gente tem várias instâncias. A gente tem as escolas, tem os cursos de pós-graduação, a gente tem um movimento sindical, a gente tem um movimento corporativo, a gente tem várias instâncias que constituem a nossa história. Uma delas é o movimento estudantil. E o movimento estudantil talvez seja, dentre essas instâncias, eu acredito que, de fato, aquele que padece das condições mais difíceis para a recuperação, preservação e organização dos seus documentos históricos, das vivências e experiências militantes do passado. Eu acho que é que tem condições mais difíceis de fazer isso, por causa de vários motivos, né? Enfim, a condição passageira dentro da universidade, a condição que um DA tem de estruturar um arquivo, e o CRES tem condições muito diferentes disso. Então, eu acho que o movimento estudantil ele tem mais condições mais difíceis, né, de preservar a sua memória por causa disso tudo. E a gente observa isso quando a gente fala do DA daqui, né? Quanto mais longe a gente joga o nosso olhar para o passado, para tentar buscar a reconstrução histórica desse movimento, né, tanto mais vão ficando assim... vão ficando escassas as fontes documentais objetivas e subjetivas que a gente tem para entender, para ter evidências sobre o movimento, né? No momento em que se colocam em movimento, e aí isso é uma questão que a gente supõe quando a gente entende o movimento histórico, né, da luta de classes, dos movimentos sociais, no momento, né,
em que se colocam em movimento o corpo estudantil quando se levantam na luta por suas reivindicações próprias, quando buscam as estudantes se constituir como um sujeito político independente ou buscam construir laços de solidariedade com forças e disputas extra-acadêmicas, esses estudantes vão acumulando um saldo de ações. Bandeiras, reivindicações, instrumentos organizativos, quadros, lideranças, episódios significativos e memoráveis, métodos de luta, conquistas, derrotas, lições. É assim. Tudo isso, obrigatoriamente, vai deixando rastros e evidências. Na forma de objetos informacionais que a gente tem, diversos, e através da memória dos acontecimentos por parte de sujeitos que construíram esse movimento. Né? Por exemplo, uma reunião ou assembleia, uma manifestação de rua, um bloqueio, uma greve, uma passagem em sala, deixam seus registros. Um boletim, um panfleto, uma notícia, uma matéria num jornal, uma pauta nos órgãos da universidade ou das instâncias parlamentares, uma autuação ou um processo na polícia e na justiça, um relatório de um agente de informação de um governo infiltrado no movimento, fotografias e vídeos, várias lembranças na memória de quem se envolveu de alguma forma com o acontecimento. Então vejam a quantidade de possíveis registros que um movimento deixa. Né? Por sua vez, e essa outra coisa também, a aglutinação de estudantes através da construção de suas organizações que se erguem para dar uma direção e uma força coletiva ao movimento, coordenar em diversos níveis o movimento, apurar sua programática, seus métodos de luta. Também essa atuação deixa um rico registro documental e de memória. Isso a gente supõe, a gente acredita que foi assim historicamente. A gente está se referindo principalmente aqui aos encontros de estudantes, locais, regionais, nacionais, aos diretórios e centros acadêmicos, às executivas e entidades nacionais, além das fontes de registros mencionadas, dessas fontes de registros que eu estou mencionando, a gente tem a atuação. Essas entidades elas deixam espólio documental próprio, né? Derivado do seu funcionamento interno, das suas secretarias, seus órgãos, um livro de ata de reunião, um planejamento, um relatório de gestão, os materiais de campanha das chapas para as diretorias, os jornais e boletins das entidades, ou das forças, das tendências que disputam a direção, até mesmo um prédio ou uma sala que acolhe uma sede de uma entidade, que inclui inclusive seu mobiliário, se torna um documento da história da organização. Faz parte da história da UNE a conquista da sua sede e depois o apedrejamento e o incêndio da sua sede pela ditadura. Pois bem, quando a gente fala do MES, o que a gente pensa? Que a gente deveria ter registros desse tipo, diversos, de fontes como essas que eu estou mencionando, a partir mais ou menos, da década de 40. Que é desde quando, mais ou menos final da década de 40, segundo algumas pistas que a gente tem, então, indicam, já se evidencia a existência de uma entidade estudantil de serviço social e a sua manifestação em torno de algumas reivindicações, atuando lá no Rio de Janeiro. Eu não estou falando ainda de Pernambuco, né? No caso, o Rio foi um dos primeiros estados a criar uma escola de serviço social, Rio, São Paulo. No final da década de 40, a gente já tem um registrozinho, está acontecendo alguma coisa dentro da escola de serviço social com o movimento. Aí eu queria mostrar isso, Lucas. Vai lá para a primeira notícia de jornal, a número 1, que é a coisa mais antiga que a gente tem registro. Pode abrir aí a notícia número 1 da minha pasta. Eu vou abrir aqui também. Cadê? Recorte de jornais.
Vejam a notícia. Aí a gente encontrou no Diário de Pernambuco. O Diário de Pernambuco. O DA lá da Escola de Serviço Social do Rio publicou no Diário de Pernambuco. Tais aí a primeira? Aumento nas taxas escolares. É de 22 de fevereiro de 1948. Rio, dia 21, né, foi o dia 21 anterior, meridional. O Diretório Acadêmico da Escola de Serviço Social da Universidade Católica do Rio de Janeiro oficiou ao presidente Dutra solicitando a atenção do chefe do governo para a mensalidade e a taxa escolar que os colégios acabam de majorar. Aí tem uma linguagem um pouco arcaica, né? Mas é isso, aumentar as taxas. Além das modificações e outras obrigações tendentes a encarecer cada vez mais o ensino no Brasil. É o primeiro registro que a gente tem de alguma movimentação documentada. 1948, Escola de Serviço Social do Rio de Janeiro, um DA lá, mandando um comunicado para o presidente. E qual é o teor do comunicado? Está encarecendo o ensino, o ensino, a educação. Aí, quando a gente começa a ver as reivindicações, a gente percebe que elas atravessam o tempo. Então, essas que a gente tem do RU aqui, daqui a pouco vocês vão ver, certo? Volta lá para o slide e vou continuar. A do Serviço Social em Pernambuco, a gente, aí depois eu vou mostrar as notícias, eu vou voltar para as notícias, indica a existência do DAS, eu vou falar DAS agora, tá? Diretório Acadêmico de Serviço Social, para a gente ficar mais íntimo aqui da entidade. A existência do DAS e a atuação do movimento, ao menos desde o início dos anos 50. Então, a gente já encontra notícias do Diário de Pernambuco, com o DAS manifestando algum tipo de ação, acontecimento ali, que está realizando no início dos anos 50. Mas isso não diz que ele começou a existir nos anos 50. Pode ter começado antes. A Escola de Serviço Social de Pernambuco ela foi fundada em 1940. Em 1950, então, saiu uma primeira notícia de um DA dentro da escola. A gente não consegue ter uma informação ainda de quando foi fundado pela primeira vez, qual foi a primeira chapa. Imagina a dificuldade que a gente tem de encontrar esses registros, né? Mas só essa constatação, ela já deixa evidente que a história do MES começa, no mínimo, na segunda metade dos anos 40, quando ainda existiam pouquíssimas escolas de serviço social no país. E o próprio serviço social ainda não havia conquistado sequer a regulamentação profissional. A gente sabe que a lei de regulamentação da profissão, o reconhecimento do exercício profissional de serviço social é de 57. E o decreto que regulamenta a lei é de 62. Para valer, 62. Antes já tinha movimento estudantil, antes, inclusive, de ter um reconhecimento profissional. Depois eu vou dizer qual é o papel que esse movimento tem para esse reconhecimento profissional. A história do MES, portanto, não inicia, eu acho que é importante a gente fixar isso, não inicia na crise da ditadura, no final dos anos 70. Porque a maioria dos estudos que a gente tem, e a gente fez um levantamento dos estudos, colocou no arquivo para vocês no QR Code aí do nosso boletim, vocês podem ir lá e ver referências bibliográficas. Tem 2 pastas com todos os textos que Soraya fez referência e com os que a gente encontrou também na internet sobre o movimento estudantil. Está lá, podem acessar. A maioria dos estudos dá uma impressão para quem está lendo que, na verdade, na nossa história enquanto movimento começou no final dos anos 70. Por que quando tem o primeiro Enéas? Por que tem o primeiro Enéas? Porque houve todo um ciclo que foi embargado e começou do zero. Mas não começou no final dos anos 70, né? Quase 4 décadas antes. Porém, assim, ao menos quando a gente fala de Pernambuco, até o momento, né, são extremamente escassos os registros documentais ou de memória de sujeitos do MES entre os anos 50 e 70. E, principalmente, quanto mais vai para trás, mais difícil, né? De documentos, ficaram um ou outro arquivo do DAS, do diretório, no acervo da antiga Escola de Serviço Social,
A gente encontrou lá um regimento do DA, porque quando a ditadura implantou as entidades paralelas, começou a criar uma nova legislação, o DA teve que mudar o regimento, aí apareceu lá alguma coisa do regimento de um DA, que a gente encontrou nos documentos da antiga escola, né? Então, algumas notícias publicadas no Diário de Pernambuco, que é o principal fonte que a gente tem para trazer as informações para vocês, algumas poucas memórias registradas em entrevistas e depoimentos. E mais nada até o momento. São 40 anos, um pouco isso, de história, 30 e poucos anos de história, que a gente tem alguns rastros aí para a gente montar o quebra-cabeça, né? O DAIS hoje, sediado aqui na UFPE, a gente já fez no mínimo uma incursão lá no arquivo do DAIS, na época do estudo de Camila, mexeu no arquivo, deu uma geral para ver o que é que a gente encontrava, perdeu toda a documentação anterior aos anos 70. E só tem um ou outro registro bastante aleatório já dos anos 80 e 90. Várias coisas explicam isso. Né? Quem vive o movimento estudantil aqui sabe quais são as condições de infiltração estruturais para o movimento fazer a sua sede e preservar seus arquivos. Tudo que veio antes da ditadura, ninguém sabe o que foi que o regime fez com isso, né? Então, a gente tem uma situação bastante difícil de arquivo de memória, né? Então, a gente teve que acabar resgatando algumas evidências sobre a atuação do MES em Pernambuco entre as décadas de 50 e 70, através de matérias de notícias veiculadas na imprensa do Estado, né? A fonte que a gente chama hemerográfica de jornais, nomeadamente alguns recortes do Diário de Pernambuco, além da compilação de alguns depoimentos registrados em entrevista que constam em algumas fontes secundárias, como o CPDOC da Fundação Getúlio Vargas. Tem umas entrevistas lá que a gente consegue tirar algumas coisinhas de movimento estudantil, alguns depoimentos que foram feitos para o conjunto Cefes-CRES, algumas dissertações e teses, né, como a de Helena Padilha. Algumas informações estão na tese de Ana Vieira, que está aqui, que eu estou vendo que está ali. Então, e alguns trabalhos de conclusão de curso. Vejam, então, e são os documentos mais interessantes. As próprias estudantes que militavam no final dos anos 70 observaram a importância da militância estudantil para a formação profissional delas. Quando elas foram fazer o TCC delas, elas disseram, eu quero fazer sobre a minha experiência com o movimento estudantil. Fizeram os TCCs. Umbelina, que vai estar aqui amanhã, é uma dessas pessoas. É o TCC dela que ajuda a gente a entender a história. Porque ela disse, eu não vou fazer sobre estágio, ela vai contar amanhã. Eu vou fazer sobre a minha experiência com o movimento e vou registrar. E aí a gente conseguiu umas monografias. Uma delas, que está aqui no painel, essas monografias são um painel aqui atrás, a gente colocou. Uma delas colocou como anexo os boletins, alguns boletins aleatórios do DA aí nesse período dos anos final de 70 e início de 80. Tá aí no nosso, a gente já digitalizou, tá aí também, para vocês verem. Foi o único material que a gente encontrou de boletim, não foi, Ivone? Foi através do anexo de um estudante que colocou um anexo do movimento na monografia dela. Eu acho que a gente não encontra mais nada, não. Fora isso, não. Da imprensa estudantil no movimento. E tinha imprensa. Tinha imprensa, a gente vai ver nas matérias de jornal, desde os anos 50. O DA lança dizendo, olha, o DA está fazendo a edição do seu jornal. Tragam matérias, não sei, ela coloca no jornal. Então, a gente sabe que existia um jornal do DA nos anos 50 e 60, né? Sabe, mas enfim. Pronto, então eu queria falar isso para o slide 5. A relação do MES com, que é isso que eu mencionei, né? O surgimento, alguns autores chamam emergência, e o desenvolvimento do serviço social como profissão no Brasil e em Pernambuco.
qual é essa relação? Tá nesse slide aí. Vocês estão vendo esse tema, né? Tá aí no slide? Eu já me desvinculei aqui do slide. Deixa eu abrir aqui para saber se eu tô no caminho. É o ponto 3, exatamente. Relação do MES com a emergência e desenvolvimento do serviço social em Pernambuco. Vejam, o surgimento do movimento estudantil, do MES, possui um vínculo genético com o processo de criação das primeiras escolas de serviço social no país. Isso de uma parte, né? De outra, ele possui um vínculo genético com a estruturação da luta estudantil como um movimento nacional, cujo centro propulsor, nesse caso, se encontrava nos trabalhos da UNE e das suas seções estaduais. Então, a gente vê que tem dois fluxos que convergem para que comece a existir um movimento estudantil de serviço social. Primeiro, tem estudantes de serviço social, isso só tem quando tem escolas. E outra, do ponto de vista da organização nacional, os estudantes começaram a criar suas entidades. A gente tem que coordenar nacionalmente nossas lutas, tem que construir nossas entidades nos cursos. Curso de serviço social, cria a sua entidade, vamos lutar e tal. Aí, a convergência desses dois fatores leva à criação dos DAs, né? E Soraya já mencionou qual era o vínculo da UNE naqueles anos, né, com as tendências ideológicas do momento, que a gente vai ver também que são as mesmas aqui no serviço social e tal. Antes mesmo de ser regulamentada a profissão no país, aquelas estudantes que se encontravam inseridas nas escolas conduziam ações e lutas em torno, por exemplo, da sua aglutinação política, na busca de vincular com movimentos estaduais e nacionais estudantis, buscando viabilizar o registro e carteiras estudantis, porque era uma relação das instituições com o Estado Novo, né? Para você ter sua cidadania estudantil, o que é a cidadania estudantil, né? Você ter acesso a algumas... o transporte mais barato, para você ter acesso a eventos culturais mais baratos, você tem que ter a sua carteira. É uma coisa do controle corporativo do Estado Novo sobre o movimento, né? Isso o trabalhador formal também tinha, né? O movimento também. Soraya falou sobre isso. Então, isso também entra como uma exigência, inclusive cartorial e burocrática, para ter que existir um DA naquele momento, né? Seguramente, a regulamentação do ensino e da profissão, que ocorre na segunda metade dos anos 50, se reflete, de algum modo, no impulso do MES. Seja porque tem como consequência a regulamentação de uma profissão, imagina, né, imediata, um aumento no número de matrículas no curso, e isso a gente tem os registros, exatamente quando há regulamentação, o nível de matrículas de concluintes começa a crescer. Por quê? Tem uma profissão nova, regulamentada, que vai disputar um espaço no mercado de trabalho, no mercado da força de trabalho. Temos que concluir nossos cursos. Cresce a demanda por matrículas. Cresce o corpo estudantil que vai lutar por mudar a escola superior atrasada, que estava agora tendo que receber um corpo estudantil em massa, buscando, em massa sim, né? Com todas as aspas possíveis. O ensino superior no Brasil, até hoje, é profundamente restrito. Certo? Mas tinha, né, um impulso ali em busca de um curso universitário, né? Então, a regulamentação da profissão tem esse impacto, um aumento das matrículas, mas também fornece bases institucionais que passavam a legitimar ainda mais o corpo estudantil relacionado a essa profissão, que então era reconhecida, né? Daí, uma das evidências de atuação do DA em Pernambuco, na sequência desses anos, ser exatamente, um episódio que acontece, uma frente que a entidade, o DAES, na época, faz com outras organizações. Na época era a ABAS, Associação Brasileira de Assistentes Sociais, Seção Regional Pernambuco. Passa um episódio em torno de uma reivindicação pelo cumprimento da lei da regulamentação da profissão, porque estavam tendo nomeações irregulares no Estado. Aí já tinha a lei de regulamentação, então
junta o diretório acadêmico, entra em solidariedade com outros cursos que também estão conquistando sua regulamentação para dizer, ó, que é isso, não pode não. Profissional sem registro, uma pessoa cumpriu o cargo de assistente social sem ser assistente social, a regulamentação está dizendo que não, vamos lutar. E junta o DAS, junta a Associação Brasileira, junta a escola, e todo mundo vai fazer. Aí tem várias notícias de jornal que narram os episódios desse acontecimento, né? O que mostra a integração do MES, naquele momento, nos movimentos pela concretização da regulamentação do serviço social. Ou seja, da própria profissionalização em si. Então, quando a gente fala da profissionalização do serviço social, né, surgimento de uma profissão no Brasil e a afirmação da existência desse lugar aí institucional, o sujeito estudantil foi partícipe da construção. Além disso, o MES ele se mostra como um dos segmentos, aí isso era uma coisa que a gente queria fixar, né, um dos segmentos mais avançados dentro do serviço social. A gente tem os estudantes, professores, profissionais. Alguns profissionais, professoras, lutavam no âmbito corporativo e sindical. A gente tem esses segmentos, né? Tem os professores colaboradores, né, e tal, as áreas que entram em solidariedade na formação do ensino. Dentre esses segmentos, o MES se mostrava um dos mais avançados na adesão do serviço social à programática desenvolvimentista e nacional reformista, que vai progressivamente assumindo peso no interior da profissão a partir de meados dos anos 40, mas principalmente nos anos 50, a década seguinte. O MES era o segmento que puxava mais fortemente para que a adesão ocorresse logo ao desenvolvimentismo, à plataforma nacional reformista. A pesquisa de Marilda Yamamoto e Raul de Carvalho sobre a história do serviço social no Brasil, por exemplo, mostra que a problemática do desenvolvimentismo e o seu correspondente profissional através do desenvolvimento de comunidade, embora ampliando o fluxo no universo do serviço social desde o final dos anos 40, ele vai encontrar resistências entre os setores ligados ao serviço social tradicional nos grandes encontros do serviço social. E é só no segundo Congresso Brasileiro de Serviço Social, em 61, que aí a profissão se vincula. Os estudantes, as estudantes, o movimento já estava muito antes levantando as bandeiras do desenvolvimentismo, do nacional reformismo, dizendo que a profissão tinha que se engajar nessa luta pela superação do subdesenvolvimento, tinha que se engajar na atuação comunitária. Já estava fazendo movimento antes, né? As evidências sobre a atuação do MES nesse período nos levam a crer que o movimento agia com relação a isso como um segmento que cooperava para estreitar e fortalecer essa aproximação e adesão ao desenvolvimentismo, que foi chancelada depois no Congresso em 61 pela categoria. Algo semelhante ocorre quando a gente trata de temas, de outros temas, aproximação ao marxismo, resistências contra a ditadura, movimento de intenção de ruptura. Mesma coisa acontece. É nas fronteiras do MES que se documenta a afirmação das primeiras aproximações de segmentos ligados ao serviço social com a tradição marxista. E as tendências, inclusive, do movimento comunista. Algo que vai ocorrendo tanto mais quanto a crise econômica no Brasil vai se aprofundando no final dos anos 50 para os anos 60 e a luta de classes vai se adensando, né? É também através do movimento estudantil, do serviço social, que o serviço social inclui o registro contundente de sua participação nas primeiras ações e nas fileiras abertas ou clandestinas de levantamento contra o golpe instaurado em 64. Marilda Yamamoto e o próprio Zé Paulo chamam a atenção, né, que o tão celebrado Congresso da Virada, que acontece em 79, que vai representar, na verdade, lá em 79, a primeira, eles vão dizer, e tardia manifestação massiva, mesmo oficial, da categoria e das assistentes sociais contra a ditadura. O MES, o movimento estudantil, se levantou imediatamente contra a ditadura, já em 64. Os documentos indicam que tinham estudantes dentro das escolas fazendo agitação, fazendo propaganda contra o regime, participando de passeatas. Não por acaso, né? Algumas tiveram que se exilar, foram
perseguidas, foram torturadas, foram assassinadas. Isso está documentado. E, assim, também o protagonismo do movimento estudantil aparece também na construção, inclusive, do chamado método BH, que algumas pessoas aqui estão estudando sobre isso, certamente, convergindo com a iniciativa de docentes da Universidade Católica de BH no projeto de reestruturação do curso lá, que gerou esse chamado método BH. O pessoal que está fazendo alguns trabalhos históricos com o método BH, resgatando a história lá do método BH, abriu um leque para dizer, olha, o movimento estudantil estava junto, estava construindo. Vamos resgatar essa história. Tem até um vídeo na internet que eles divulgaram um evento que eles estavam, o movimento estudantil participou e disse, olha, como as estudantes estavam aqui nesse processo participando, né? E, além disso, da sintonia dos balanços da direção ideológica do primeiro Enéis, o primeiro Enéis, vocês viram ali no expositor, acontece em 78 em Londrina. Vejam, em 79, o terceiro CBAs, esse chamado Congresso da Virada. Em 78, em Londrina, o Enéis já está dizendo, essa categoria tem que mudar a forma de formar o profissional, tem que se vincular com a realidade brasileira e tem que lutar contra o regime. Em 78, as estudantes saíram na frente aí, e depois tem o terceiro CBAs. Claro que isso, a Soraya falou sobre isso, né? Não tem nada de genético, certo? E não está na essência das estudantes. E isso é uma questão histórica. Aconteceu por diversas determinações históricas que marcaram esse momento, né? Por tudo isso que eu estou falando também, é outro variável desse processo. A repressão se abateu em 64 e depois, mais tenazmente, em 68, a repressão que se abateu possuía como alvos decisivos e privilegiados os elementos e as organizações do movimento estudantil. A Soraya já falou, não vou repetir. Lei Suplicy, Decreto Aragão, esse decreto que era o chamado AI-5 das universidades, que saiu em 69. Do MES, em Pernambuco, o destino do DA, de então ali, final dos anos 60, estava selado por essas formas de enquadramento e desestruturação da luta estudantil que ocorria no momento em que a escola iniciava sua agregação ao UFPE, onde a escola de serviço social era uma instituição isolada de ensino superior, funcionava lá na Boa Vista. E em 71 ela se agrega ao UFPE e aí ela constrói a história do curso aqui do Departamento de Serviço Social. Em 71 ela se agrega ao UFPE. Como era que estava em 71 a ditadura? O controle policial militar na universidade era estruturante, brutal. E foi que essas turmas que chegaram na UFPE encontraram um clima pesadíssimo para fazer alguma coisa, né? Porque tinha peão em sala de aula, tinha gente sendo sequestrada e os corpos jogados no campus do CDU, tinha gente desaparecendo, enfim. Foi esse contexto que essa escola foi agregada, né? Então, o processo de reforma universitária e agregação dos cursos foi feito sob essa condição. A Soraya falou isso. A ditadura fez a reforma universitária dela. As estudantes estavam lutando por uma reforma universitária, vocês viram as fotos, né? E a ditadura pegou e absorveu a demanda por reforma universitária e criou a instituição universitária a serviço dos interesses da ditadura, voltado para a modernização econômica e o desenvolvimentismo com segurança nacional, precisava de quadros técnicos para isso, sob um controle repressivo absurdo. Foi isso, né, Ana? Ana Vieira não foi aqui, né, Ana? Depois pode falar. Mas os depoimentos de quem ficou aqui nos anos 70 é isso, né? Um clima bem difícil. Então, o destino estava selado por isso, né? Em relação ao DAS, por exemplo, a gente não encontra mais pistas da sua existência depois de 69. Não encontra. A gente não encontra mais nenhum dado de existência do DAS, né? E nem da movimentação estudantil. Na verdade, já na UFPE, nos anos 70, a entidade não havia mais, ela havia sido extinta. Quando o curso é agregado aqui,
o enquadramento das entidades estudantis. Não é que não tinha entidade estudantil, não. Tinha, gente. Tinha entidade, tinha estudantes fazendo movimento estudantil e tinha eleição. Olha que legal. Os estudantes eram de direita, as entidades eram a que a ditadura criou, e as eleições a ditadura obrigava os estudantes a votarem. E teve toda uma luta para mudar isso, né, no final dos anos 70 e tal. Mas a gente não encontra mais, né, no final dos anos 60. E o possível engajamento de estudantes de serviço social nas lutas de então provavelmente teria passado por outras instâncias. Luta clandestina, disputa dos DAs de centro e dos DCEs, porque tinha os DAs, não era de curso mais, era de centro. Tinha o DA do TCSA, tinha o DA do Cefis. Aí tem o DCE, capturado pela ditadura e controlado pela direita. Participação em manifestações. Provavelmente as estudantes ficaram fazendo alguma luta aí, por esses caminhos, né? Com 50 minutos. Estava falando não sei muito bem qual o tempo vai dar a minha fala. Mas só tem uma folha, viu, Ivone? Não, tem outra. Ivone, com o currículo que Ivone apresentou aqui quando ele chegou, pode se preparar, ele vai falar 2 vezes mais que eu. Eu vou só comentar algumas coisas, certo? Desses outros pontos, para não saturar, né, tanto a nossa concentração. Depois pode continuar falando algumas coisas. Bota no slide das tendências de atuação do MES em Pernambuco entre as décadas de 50. É aqui onde eu sabia que eu ia me enrolar, porque eu trouxe as evidências. Então, a gente ia ler algumas matérias de jornais e eu ia mostrar as evidências. Mas a gente não vai mostrar as evidências. Vocês têm um acesso aí. No debate, se vocês perguntarem, aí vai depender do debate, né? A gente vai puxando e vai mostrando para vocês aqui os arquivos. Vou mandar um zap aqui para o grupo e dizer, pergunta. As tendências, né? Entre os anos 50 e o início da década de 60. Será que eu coloquei isso aí? Coloquei. O slide seguinte, né? Termina com esse. Dá até para eu só dizer o que foi. Entre os anos 50 e o início dos anos 60, quais são mais ou menos as linhas de atuação, o conteúdo da direção que a gente encontra? A gente encontra o DA, a partir de 50, fazendo mobilização, organização e articulação estudantil. Os registros mostram a realização de assembleias, eleições para a diretoria, registro de estudantes, carteiras, uma imprensa estudantil local, que é sinalizada nas matérias, mas a gente não encontra mais os jornaizinhos, né? A vinculação com as instâncias de unificação do movimento estadual e nacional, o EP, UNE, estudante aqui na década de 50 e 60, indo lá para o Congresso da UNE, construindo a UEP, tem esses registros. Outra tendência é a vinculação com as pautas e movimentos pela consolidação do serviço social, que é isso que eu estava mencionando antes. O apoio e a articulação com outras entidades da categoria para uma luta local em torno da concretização do reconhecimento legal dessa profissão. Porque não adianta aquela história de ter o reconhecimento legal, né? A gente precisa, é uma velha história, né? A pressão da categoria, do movimento, para que essa legislação fosse respeitada. E aí tem um caso aí que gerou várias matérias de jornal nesse período sobre isso. O fortalecimento das tendências ideopolíticas que cooperavam para a erosão e crise do tradicionalismo no serviço social. Isso era uma coisa que o DA também estava fortalecendo, o MES. O engajamento nos espaços de difusão das concepções e políticas ligadas ao projeto desenvolvimentista e aos ideais nacional-reformistas, com ênfase na integração regional, com rebatimento para a abertura do serviço social para o campo de desenvolvimento de comunidade. As estudantes estavam ajudando a abrir essa senda aí, né? Aí a gente tem vários registros, a organização de uma semana estudantil nacionalista, bem naquela pegada que Soraya falou da perspectiva nacionalista na UNE ali nos anos 50. Era bem legal. Aí o DA organizava.
junto com outros DAs, inclusive. Bem legal, falando bem legal, como se eu fosse um nacionalista, né? Bem legal que eu diga assim, a evidência, super legal, super legal a evidência. Porque aí aparece, quem está na Semana Nacionalista, na programação, tá aí na notícia? Josué de Castro, fazendo uma palestra. Qual é a cultural da Semana Nacionalista? É uma apresentação do movimento armorial. Porque toda a pegada é nacionalista, dizer, a gente está lutando por um projeto nacionalista, etc. Tem um apoio, vejam, isso aí é uma coisa legal. Tem uma foto que o DA colocou no jornal. Apoio ao JK em seu ato contra o FMI. Um apoio ao Juscelino Kubitschek em 59 no ato contra o FMI. O Juscelino Kubitschek esboça um desligamento com o FMI, porque o FMI estava impondo para o Brasil, a partir naquela época, dos empréstimos que ele fornecia para o desenvolvimento nacional, uma agenda de o próprio presidente, não dá para cumprir isso, senão eu não vou sobreviver. Arroxo salarial, redução do investimento estatal para eu pagar o FMI, eu não vou conseguir. Eu vou romper com o FMI. Aí vai um monte de setor nacionalista, rompe, né? E o DA jogou sua matéria. Apoiamos o JK no rompimento com o FMI. Depois o JK reata com o FMI, certo? Mas o movimento estudantil está dizendo, né, queremos essa direção nacionalista, né? As lutas pela reforma universitária, aí a gente tem alguns registros. Tudo isso que eu estou falando não é geral, é o DA, Serviço Social da escola, fazendo isso, fazendo o movimento pela reforma, apoio ao MCP, o Movimento de Cultura Popular, do Miguel Arraes. A abertura do MCP, quem organizou foi os estudantes dos cursos, que fizeram a abertura do projeto com um grande evento, um seminário que aconteceu lá no Sítio da Trindade, que no final foi a inauguração do MCP. E o DA do Serviço Social estava lá organizando esse evento, né? Miguel Arraes, que tem um caderno aqui falando sobre como a ditadura operou sobre esse sujeito político, né? Da Comissão da Verdade. Paulo Freire, etc., né? Então tem isso também, tem outras evidências. No início da década de 70, da década de 60, até a integração ao UFPE em 71, o que a gente encontra? Aí muda um pouco o cenário, porque há um processo avançado de radicalização política, ao mesmo tempo em que há a contra-revolução afundando ainda mais a repressão, na década de 60, né, que leva até o AI-5 lá, reforma universitária, e depois o acirramento da tortura, da repressão contra a guerrilha, etc, etc. Nesse período, o que a gente tem? Vejam como muda um pouco o cenário, né? Eu vou fechar com isso. As lutas políticas contra o golpe e o regime militar, e as lutas políticas já no período do regime, nos primeiros anos, pelas reivindicações estudantis durante a ditadura. Então fazia-se greve aqui na década de 60, solidarizando com a Rural, que tinha aumentado o valor do RU. Aí, greves de solidariedade, coisa difícil hoje, hein, acontecer. Assembleias, comícios relâmpagos, através do envolvimento com greves, ocupações, agitação e propaganda de ideias socialistas, manifestações de rua, assembleias, comícios relâmpagos. Tem um relato muito interessante que eu acho que é a coisa mais assim, à esquerda que a gente consegue visualizar ali dentro dos registros, né? Que era uma estudante, que era DEA, não sei se a Ana Vieira conhece, depois a gente pode recuperar aqui e mostrar, que fazia parte do Partido Operário Revolucionário PORT, chamado PORT, que a ditadura, se eu não me engano, em 65, capturou vários membros do PORT. Não capturou, baixou um registro de um processo identificando os membros. Aí um dos membros era
essa estudante, que era representante desse partido, dentro da escola de serviço social, em 65, fazendo proselitismo político, como eles falavam. Com essas ideias, incitando a luta de classes no país, querendo mudar o regime para a ditadura do proletariado. Aí eles dizem tudo que ela professava dentro da escola, divulgaram no jornal. Ela, poxa vida, não consegui essa projeção, eles fizeram isso por mim. Né, tem esse lado, mas tem um outro, né? A gente não sabe o que aconteceu com ela, assim, eu não conheço, mas provavelmente ela passou por uma situação bem complicada. Tem relatos sobre a ditadura chamando Evani, que era diretora da escola, para dizer: é isso, sua escola está fazendo greve? Aí ela relata isso, uma terceira pessoa relata essa conversa dela com o general. Ela disse: você não sabe não, todas as escolas superiores estão fazendo greve. Aí o militar dizia: se você precisar de alguma ajuda, você fala com a gente. Aí ela disse: tá, sai fora. Aí outra vez ela tem outro depoimento que era também acho que era de Evani, diretora da escola, como se fosse a coordenadora, né? Aí ia lá ser chamada lá no quartel para dizer o que estava acontecendo. Ela disse que uma vez abriu a escola para ter uma palestra, um evento sobre... Uma pessoa de fora pediu para fazer uma palestra na escola. Ela disse: tudo bem, eu posso assistir? Aí, pode. Aí ela disse que quando chegou, isso é a visão dela, né? Ninguém sabe que a memória é uma coisa louca. Ela disse: eu fiquei abismada com o que eu vi, era coisa de guerrilha, tinha mapa, tinha não sei o quê. A reunião era isso. Eu não acredito que eu acolhi isso. Tem um relato de Vitória Gellen, que está na monografia de Camila, a gente já falou, né? Que ela relata como foi uma manifestação que elas realizaram contra o acordo McUsaid, que Soraya falou, que teve estudante que foi presa. Vitória, por causa da repressão, foi para o exílio, né? Foi para a União Soviética. E Elaine Rodrigues, que vai estar aqui sexta-feira, acabou de fazer uma entrevista com Vitória. Semana passada, se eu não me engano. Ela mandou mensagem para mim: Júnior, vou fazer a entrevista com Vitória. Vitória está em São Paulo. Eu não consegui entrevistar a Vitória. Quer que eu pergunte alguma coisa para ela? Tipo assim, eu coloco umas perguntas tuas aqui junto. Aí eu disse: oxe, bota, pergunta aí. Aí eu comecei a dizer as coisas. Não sei o resultado. A Elaine vai estar na sexta-feira aqui. De repente a gente pergunta, vê o que ela disse que Vitória falou. Eu sou muito curioso em relação à questão de Vitória, porque ela ingressou no PCB e fez contatos para ir para a Rússia. Então ela se exilou. Aí teve uma formação teórica e política lá, que depois ela voltou para ser professora aqui, né? Então, como foi essa formação que ela teve lá? Imagina, um sujeito desse tipo volta, agora vem ser professor de serviço social. Ela era até alguns anos atrás e se aposentou daqui no nosso curso, né? Mas teve gente que foi presa. Tem uma coisa que eu já ouvi algumas alusões, mas que eu ainda não recolhi informação suficiente de uma que foi assassinada, né, Ana? Depois a gente queria ver se consegue descobrir isso melhor. E, para fechar, duas outras coisas que estava acontecendo ali de movimentação nos anos 60. A ação cultural para a formação política. Então, era uma coisa que se fazia, né, a atividade cultural, muito ligada ao CPC da Uni, que Soraya falou. Então, a gente já colocou aí no boletim, no final do boletim da gente, a parte cultural, a gente já colocou isso. O DA de Serviço Social e o DA de Medicina, vejam aí na página 4 do boletim, fez uma encenação do Morte e Vida Severina, em 65, lá no Teatro Santa Isabel. E Vitória, quando falou comigo, rapidamente, ela disse: Júnior, a gente usava o alto, Morte e Vida Severina, quer dizer, o teatro, como formação política para os jovens agricultores lá, para a gente refletir sobre a realidade do Nordeste e tal. Fazia. E aí levou para o teatro. Né? E aí tem outra história aí que vocês podem ver no boletim. E todos os registros sobre as primeiras aproximações ao marxismo. Esse que eu mencionei sobre o caso do Porte, né, e de ideia, já é uma evidência clara de um vínculo, né, de um elemento assim no interior do serviço social que estava
portando ideias vinculadas à tradição comunista, né? Independente dos vieses que o Porte assumia naquele momento, ele reclamava a tradição comunista e o marxismo, né? Mas a gente tem outros. Rosalina Santa Cruz fala que ela começou e era estudante da escola. A família Santa Cruz foi mencionada de manhã por Soraya, a repressão que houve, né? Rosalina Santa Cruz, que era da família, era estudante de serviço social também e se engajou nas lutas, entrou para a ação popular, estudou sobre o marxismo e teve diversas consequências para a vida dela. Ela tem relatos sobre isso, né? Inclusive o próprio Cefés já entrevistou ela. Vitória Guerin falou também da aproximação dela com o PCB, que também reclamava uma tradição marxista para a formação dos seus quadros, então era o marxismo chegando a elementos próximos da escola, né? E Lúcia Freire também fala, né, testemunha a influência do professor Paulo Freire também, que era professor da escola ali, meados dos anos 50, início dos anos 60. Aí, nesse caso do Paulo Freire, tem a monografia de Luana, super legal, que ela pegou todas as evidências que a gente encontrou da atuação de Paulo Freire na Escola de Serviço Social e ela fez uma monografia sobre isso. Foi o que Paulo Freire fez nessa escola. Há alguns depoimentos que chamam a atenção para o fato de que o Paulo Freire, junto com alguns outros professores, usava, nos anos 60, por ali, final dos anos 50, algumas revistas, tipo a Brasiliense, Estudos Sociais, que tinham presença de autores que a gente sabe vinculados ao marxismo, como Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes, Ottaviani, o próprio Marighella publicava nas revistas. Mas a gente não tem muita evidência de fato quais seriam os textos desses autores, se eram textos marxistas ou mais acadêmicos formais. Porque o próprio Florestan, por exemplo, tinha uma elaboração funcionalista também e tal, mas tudo o que eu consegui entender sobre o uso desses textos, eu acredito que eram mais elaborações do Caio Prado, do Florestan, do Marighella, do Ottaviani, que podiam entrar na formação, certamente entravam, muito mais para denunciar o caráter colonial da formação do Brasil, né? A denúncia do caráter colonial da formação do Brasil, de uma estrutura que se mantém pré-capitalista, pode servir para os setores reformistas, dizer, então a gente precisa desenvolver o capitalismo, pode servir para o anticapitalismo revolucionário. Então, não diz necessariamente qual é o teor da ideologia, mas tem, né, esse vínculo aí que pode encontrar essa questão das aproximações ao marxismo. Então, foi isso que a gente viu. Aí eu ilustrei um pouco aquilo que eu ia mostrar. Mas se eu for mostrar, vai ficar a tarde toda a gente lendo as notícias aqui, vendo. É bem curioso, bem legal. É isso que a gente vê aí até o final dos anos 60. A partir de 71, como eu mencionei, a gente verifica a inexistência do DA, do curso de serviço social, após a agregação à escola da UFPE em 71. E essa questão de que essa participação das estudantes aqui na UFPE provavelmente foram por outros canais aí. Seguindo com o que a Dilson estava trazendo, né, no debate, nessa construção, né, enfim, eu comecei a pesquisar sobre o movimento estudantil de serviço social a partir do PIBIC, né, do projeto de iniciação científica, e aí buscando, né, junto a Dilson, nesses debates que o mestre já estava trazendo. O do movimento estudantil me saltou os olhos porque eu atuo no movimento estudantil, assim, já anciã já do movimento estudantil. Desde 2019 eu atuo, né? Então, a partir de 2019 eu entro na gestão Marielle Franco aqui no DA de Serviço Social. E aí, por causa da pandemia, né, a gente passa cerca de quase 3 anos na mesma gestão.
E aí, a partir de 2022, a gente adentra na segunda gestão, que é a Marilúcia Mesquita. E aí também atuo, né, no meio da pandemia, atuo também junto à Eneson, né? Construí também a Regional 2. E aí vou falar um pouco também depois sobre as regionais, mas enfim, a gente, enquanto Pernambuco, adentra a região 2, que fica junto a Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Ceará. E, enfim, também já participei de várias coisas, outras coisas aqui na UFPE, como DCE também da UFPE, enfim. Muita coisa. E aí a gente, quando a gente tá construindo, né, esse PIBIC, essa pesquisa, a gente teve procurando, né, essas outras obras, né, anteriores. A gente tem 4 principais referências, né, para essa construção dessa pesquisa, que é, como a Adilson também já falou, que é o de Camila, né, que é o mais atual, que é o movimento estudantil de serviço social em Pernambuco nas décadas de 50 a 70. E aí Camila traz esse resgate histórico, né? Acredito que até a última, que foi a de Umbelina, acredito, é a primeira que traz esse debate daqui, né? Sobre o movimento estudantil, esse debate mais nessa construção histórica, né? E, enfim, também junto ao mestre, trazendo esses recortes de jornais que a Dilson citou e também mostrou. Enfim, vendo realmente nesse debate que teve anteriormente, mas também a situação, né, da conjuntura, de como estava o serviço social nessas décadas, né, que ela traz nessa monografia. E aí tem essas 3 outras obras que a gente encontrou, né, que é a de Umbelina, que vai estar aqui no caso amanhã, que é o movimento estudantil e a formação profissional dos estudantes de serviço social. E aí ela traz, como a Adilson disse, né, a vivência realmente dela e das outras estudantes, aí analisando criticamente o movimento estudantil de serviço social, que até então acredito que não tinha isso, né, enfim, analisando Pernambuco. E aí ela analisa o movimento estudantil entre 1979 a 1982, e tentando fazer essa reconstrução também, né, histórica do movimento estudantil. E também debate um pouco sobre a importância que o movimento estudantil de serviço social tem na construção da gente, né, enquanto futuros agentes sociais, nessa leitura realmente da sociedade, enfim, de toda a nossa futura atuação. Uma outra obra é a de Egleubia, né, Andrade e Lenor de Mande Lima, que o título é a Mobilização Estudantil no curso de graduação em Serviço Social na UFPE, de 1979 a 1985. E aí também elas fazem entrevistas com as estudantes dessa época, tanto as estudantes entre 1964 a 68, como as estudantes atuais, que aí no caso seria de 1969, 1980, enfim. E aí essa obra, né, ela traz principalmente os anexos que a Adilson falou, né? Esses anexos que foram extremamente importantes para a gente estar fazendo essa pesquisa, porque tem esse relato físico mesmo, né, para além da autora da monografia, do que o movimento estudantil estava fazendo, né, de qual o contexto político dessa época. E aí, por fim, foi a de Raquel, né, de Falcão, e tem como título a importância do movimento estudantil na formação profissional do aluno de serviço social, e é nessa época de 1980. E aí ela traz alguns depoimentos, né, pessoais dela, da atuação no movimento estudantil de serviço social, e aí entre 77 e 81, e aí também contribuindo com alguns dados que essas outras autoras também tinham trazidos, né? E aí, enfim, dando continuidade meio que nessa linha do tempo no qual a gente está debatendo, como a Dilson tinha dito, entre 68 a mais ou menos 78, a gente não tem nenhum registro sobre o movimento estudantil, né, de serviço social, no caso. E a gente, enfim, lendo e também essas autoras, a gente entende que provavelmente as pessoas que estavam atuando no movimento estudantil de serviço social vão para a ilegalidade, né, vão para a luta armada,
ou está construindo junto a essas outras organizações, né, que estavam nessa ilegalidade, lutando contra a ditadura. Tu pode botar no slide 2, por favor. E aí, mesmo não tendo essas movimentações, segundo o Falcão, um movimento, né, e a gente começa a retomar esses registros, um movimento que ocorreu, que as estudantes de serviço social ficaram empolgadas em, enfim, estar atuando e estar militando realmente, foi a prisão de Cajá, né? Cajá foi um militante lá ainda é militante hoje em dia, ele era militante e ainda no caso, do Partido Comunista Revolucionário, o PCR, e, enfim, ela cita, né, que em 78, logo no primeiro semestre, ocorre essa movimentação devido a uma greve que estava sendo puxada pelos estudantes aqui na UFPE. E era por causa que Cajá, né, no caso Edinal Nunes, ele estava sendo preso, né, sendo acusado de organizar grupos clandestinos, e aí nessa ideia mesmo, né, de, enfim, de estar militando, tentando estar puxando o movimento estudantil aqui na UFPE. E aí ele, nessa época, né, ele era militante de algumas movimentações que tinham relação com a Igreja Católica também. E aí as autoras dizem, né, que foi a primeira mobilização da turma de serviço social dessa época, que aí uma delas, né, era amiga de Cajá e estava, enfim, e juntou as outras estudantes para estar nessa mobilização. E aí as estudantes aderiram à greve por essa prisão de Cajá, né? Enfim, e ocorre também a partir dessa greve, né? Elas começam a estar debatendo dentro do curso de serviço social, né? Então, as estudantes elas começam a se mobilizar, vendo toda essa necessidade, e aí começam a se inserir nas reuniões do departamento de serviço social. E aí conseguindo, né, participar de instâncias deliberativas antes mesmo da gente estar com o DA reconstruído em si. E aí tu pode colocar, por favor, a primeira publicação do DA, que está como informativo. Nessa época, era construído, né, os DAs daqui de serviço social da UFPE e o DA de serviço social de lá da Unicap. Eles construíram um jornalzinho, e tá aí, esse primeiro é o informativo, né, que traz os debates, porque elas estavam percebendo, né, essas mobilizações que estavam ocorrendo dos trabalhadores, as greves que estavam ocorrendo pela luta, enfim, pelo fim realmente da ditadura. E aí esse primeiro jornal é realmente trazendo a disputa, né, as estudantes para estar reconstruindo essa mobilização aqui, tanto no serviço social daqui, né, mas também no da Unicap. E aí, enfim, nessa época, né, em 1980 ainda, ocorre esse primeiro encontro dos estudantes de serviço social, o primeiro encontro nacional. E aí tu pode voltar para os slides, por favor. E esse primeiro encontro, né, que ocorre em Londrina, no Paraná, ele tem realmente essa ideia de estar reestruturando o movimento estudantil de serviço social nacionalmente, né? Então não tinha uma mobilização nacional durante essas épocas dentro da ditadura, né? E aí a partir dessa retomada em 78 zera entre aspas, né, a contagem dos encontros nacionais, mas anteriormente já tinha, né, como a Dilson tinha dito. E aí nesse primeiro encontro tanto as autoras como nesse jornal que mostrei falam um pouco, porque elas aqui não sabiam dos debates que estavam acontecendo nacionalmente. Então elas colocam: andávamos sempre por fora de tudo. Realizaram o primeiro encontro nacional dos estudantes de serviço social, o ENES, e nós nem sabíamos. Daqui do Nordeste só participaram a Bahia e a Paraíba. E aí também teve para o Congresso de Reconstrução da UNE, então enviamos uma delegada da UFPE,
Assim, sem discutirmos direito, da Unicap não foi ninguém do nosso curso. E aí, um ponto que queria estar trazendo, né, é que, como a Adilson estava dizendo, tinha esses infiltrados, né, nos movimentos, tanto em sala de aula, mas nos encontros dos movimentos. E nos encontros nacionais de nacionais de estudantes de serviço social, não foi diferente. Então, agora há pouco a gente conseguiu alguns relatórios, né, do SNI, que é o Serviço Nacional de Informações, lá da época da ditadura. E aí, infiltrados entravam nesses encontros nacionais da gente para estar relatando o que é que estava acontecendo, anotando o nome de pessoas que estavam lá. E aí, alguns desses nomes, né, de Umbelina, né, que vai estar aqui amanhã também, e da professora do departamento da gente, Delaine. Delaine também está nessas... A bichinha. Tá subversiva aí, marcada pela ditadura. E aí, essas pessoas, elas faziam essa análise, né, do que estava sendo debatido, os nomes de quem estavam na mesa debatendo, as pessoas delegadas que iam para esses congressos. E, enfim, E a partir daí, né, Novaes traz um pouco dessa mobilização no curso por essa retomada do movimento nacionalmente, né? E aí ela coloca que em 79 não havia nenhum movimento mais organizado do curso de serviço social, a não ser algumas tentativas isoladas na sala de aula. E aí junta também isso com o que elas estavam fazendo essa movimentação para estar junto nas reuniões de departamento, né? Então, esse primeiro Enéas é um pontapé gigantesco para o movimento estudantil da gente, serviço social nacionalmente, mas principalmente aqui na UFPE, porque as estudantes, né, e aí junto com a greve que teve e a prisão de Cajá, mobilizaram os estudantes para estar construindo o movimento estudantil da gente, né, daqui de serviço social. E aí, em 79, tu pode passar o slide, por favor. Em 79, é o da Univice, isso. Em 79, ocorre o 31º Congresso da Uni. Que aí esse congresso ele reuniu mais de 6.000 estudantes. E aí sendo importantíssimo para estar reconstruindo o movimento estudantil no geral, nacionalmente, né, e entendendo toda a potência que a Uni tem, né, enquanto mobilizadora e organizadora do movimento estudantil. E aí, como elas tinham dito, né, tinham levado apenas uma delegada para o congresso da Uni, né? E aí, esse congresso é importante porque tanto consegue mobilizar, mas também vai além do fim, né, dos decretos que a Edilson tinha dito, que tentava tanto desmobilizar, mas também culpitar essas entidades para a direita, enfim, de uma forma que era contra-revolucionária realmente, né? E aí, dentro de 79, no DA aqui de serviço social, junto a isso, né, tem essas mobilizações, os estudantes conseguem estar participando, né, da Convenção Nacional da ABES, e que elas conseguiram ir e participar desses locais, né, com voz e voto. E aí, em 79, também ocorre o segundo Enéas. E aí, o segundo Enéas, né, como o primeiro veio nessa tentativa de estar remobilizando a galera, de estar saindo dessa inércia, entre aspas, né, que o movimento estudantil de serviço social estava, o segundo Enéas ele começa a fazer realmente essa reorganização. Então, foi um local, né, que ocorreu, no caso, na Bahia, em Salvador, o segundo Enéas, e as estudantes, tanto daqui da UFPE, de Serviço Social, como da Unicap, conseguiram ir. E aí, nesse Enéas, foi surpreendente porque conseguiram levar mais de 43 escolas nacionalmente, o que basicamente não tinha conseguido no primeiro Enéas. E aí, tu pode passar, por favor, o slide. Nessas deliberações, né, dessa reorganização do segundo Enéas,
Algumas dessas deliberações são importantes e a gente vê como estava o movimento estudantil de serviço social, né, e os debates dentro dessas deliberações. São que os agentes sociais se posicionam de maneira mais séria ao lado do trabalhador, pelo cumprimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que os estudantes voltassem às suas escolas e promovessem discussões sobre o currículo, juntamente com os professores, para que no próximo encontro fosse tirada uma proposta nacional pela anistia ampla, geral e restrita, contra o ensino pago e pelo ensino público e gratuito, e pela participação das estudantes na ABES, que hoje em dia, né, é a BEPS, né, mas hoje em dia a gente consegue ter, em cada regional e nacionalmente, ter uma representação estudantil, e aí com voz e voto também dentro da BEPS. E aí, tu passa, por favor, slide. Aí está uma representação da divisão, né, que foi deliberada nesse segundo Enes, mas que hoje em dia ocorre uma mudança. Então, no segundo Enes, foi dividido em 6 regiões, e aí hoje em dia são 7, né, e aí as regiões são divididas pela quantidade de estudantes de serviço social que tem. Então, entre aspas, ficar nessa paridade. Hoje em dia tem 7, acredito que é pela separação de São Paulo, que a 7ª região é só São Paulo, então pela quantidade de estudantes de serviço social que tem apenas em São Paulo. E aí nesse mesmo ano ocorre o Congresso da Virada, né, o terceiro CBAs, que a Dilson falou principalmente disso, né, que o movimento estudantil estava aí debatendo, né, criticamente anteriormente essa construção do método BH, enfim, essa construção que o movimento estudantil tem como vanguarda, né, desses debates, não só dentro do movimento estudantil de serviço social, mas no movimento estudantil no geral, por estar conseguindo puxar esses debates antes mesmo de outros movimentos, né? E aí é importante pontuar que Novaes também fala, né, que Luiz Erundina estava tanto no terceiro Enes, mas também no Congresso da Virada. E aí ela fala dessa relação que Luiz Erundina trouxe, né, tanto para ela, mas para as outras estudantes, que ela relata na sua monografia, sobre essa mobilização e como é que estava sendo pontuado tanto com Luiz Erundina, mas as outras agentes sociais que estavam à frente, né, desse Congresso da Virada e que tomaram, né, esse terceiro CBAs, destituindo a mesa, né, que estava com os governistas e tal. E aí, nesse mesmo ano, ocorre um processo de criação assim, organizativa realmente, e a construção do Estatuto do DA de Serviço Social. E aí isso ocorre, a partir de 1980, né, ocorre essas mudanças dessa construção, né, do DA, e aí isso é impulsionado pelo terceiro Enes, que ocorre lá em 1980, e esse terceiro Enes, né, Novaes também cita um pouco, porque elas conseguiram também participar do terceiro Enes. E aí ocorre que nesse terceiro Enes era esperado apenas 900 estudantes e ultrapassou esse número, né, foi para mais de 1.500. E mostrou, né, como as estudantes elas estavam mobilizadas para estar reconstruindo esse movimento estudantil de serviço social e como estavam querendo construir isso localmente, né? E aí, a partir disso, desse terceiro Enes, é colocado, né, por elas, que impulsionou a construção, né, do DA de serviço social, mas principalmente a construção do Estatuto, né? E aí, junto a isso, e aí por essa mobilização da gente, né, o DA de Serviço Social daqui da UFPE, está tão mobilizado e tão avançado nessa construção, a gente se torna a escola polo do encontro regional dos estudantes de serviço social. Então, aquelas regiões que eu tinha mostrado ali, ocorrem encontros regionais, que são os EREs. E aí, nesses EREs, o serviço social ficou aqui na UFPE, ficou como escola polo devido a essa ampla mobilização e construção
que estava ocorrendo aqui no serviço social da gente. E ocorreu esse primeiro encontro em Campina Grande. E aí, tu pode passar, por favor. Nessa foto que eu estou mostrando a vocês, é uma foto que foi disponibilizada por Umbelina, não foi, Adilson? E é essa daqui. Enfim, alguém disponibilizou. Alguém disponibilizou isso, essa foto, que aí mostra, né, com as estudantes aí na mesa e, enfim, tem atrás, né, essa construção e a pauta principal desse terceiro Enes, que é a formação profissional, essa unificação das lutas, né? E aí, após isso, Lucas, tu pode botar, por favor, no Jornal 3, que aí, nessa época, o Jornal de Serviço Social, né, estava ocorrendo a construção do jornal daqui do DA, e a gente só tem registros a partir do segundo jornal, mas aí esse é o terceiro. Ele traz o debate, né, e aí informando também as estudantes, mas mobilizando as estudantes para estarem participando do terceiro Enes, né, para estar construindo tudo isso. E nessa movimentação, né, do terceiro Enes, a gente consegue levar apenas daqui do serviço social, daqui da UFPE, a gente consegue levar 40 delegadas, e é um número grande, né, visto, enfim, a quantidade de estudantes que a gente tem, mas também os outros locais, né? E aí, nessa mobilização, né, do terceiro Enes e essa construção do estatuto, ocorre essa primeira eleição do DA em 1980, e aí apenas uma chapa é inscrita, que é a chapa intitulada Renascendo. E aí ocorre um problema no dia dessa eleição, porque Umbelina ela coloca, né, que nesse mesmo dia ocorreu uma chuva grandiosa, enfim, construção de Recife, que até hoje a gente sente. E poucas estudantes tinham ido ao curso, né? Nesse dia tinham ido às aulas, mas que 60% das estudantes votaram. Então é um número expressivo, assim, mesmo com toda essa problemática da chuva do dia. É um número expressivo pela vontade das estudantes, né, de estar construindo e que tenha essa gestão do DA. E aí, nessa primeira gestão, né, que no caso era citado como primeira diretoria, elas já chegaram assim com o pé na porta mesmo, chegaram participando, enfim, fazendo essa reconstrução do estatuto, mas também participando da reconstrução da UEP, participando do 32º Congresso da UNE, participando já também desse terceiro Enes. Então, assim, essa primeira diretoria não parou um segundo, né, de estar participando e realmente mobilizando as estudantes. E aí, a partir disso, ocorre uma assembleia, né, das estudantes, que tem uma pauta, e aí é importante, né, a gente estar entendendo essas mobilizações antigas para estar, enfim, pensando e construindo o movimento estudantil também atualmente, né. Ocorre uma assembleia das estudantes, de serviço social, no caso, uma pauta para substituir uma professora, porque essa professora era mal avaliada pelas estudantes, enfim, tinha problemas tanto de ensino, mas também em relação com as estudantes, né? Enfim, talvez destratar também as estudantes. E aí elas fizeram essa assembleia, né, construindo um abaixo-assinado e entregando a coordenação para que realmente essa professora saísse, né, do departamento, mas infelizmente ela não saiu e continuou. Mas, enfim, a gente está entendendo realmente essa mobilização da gente de estar atuando frente, enfim, problemas que tenham com professoras, enfim, dessa não imobilização da gente frente a todos esses problemas que algumas professoras trazem, né? E aí, nessa reconstrução da UEP, ocorre
o congresso da UEP, né, no fim dos anos 80, em novembro, e aí pelo fim também desses decretos, né, mas nessa disputa da UEP, 5 chapas elas foram inscritas, e aí é um problema, né, que a gente, estudando, pesquisando, nesses relatos não existem a relação das forças políticas. Então, não existe, por exemplo, qual força que está construindo tal chapa, qual partido, qual juventude que está construindo tais chapas, mas foram 5 chapas, né, inscritas para o Congresso da UEP, e aí uma delas foi a Reconstruindo, Unidade, a Faz a Hora, Viração e Mobilização Estudantil. E aí a chapa Viração foi a que teve o maior voto, né? E aí essa chapa Viração, a gente conseguiu ter isso numa das obras, né, que a gente tem como referência para pesquisa, que essa chapa Viração tinha um apoio do PMDB. E aí também trazendo que o PMDB, nessa época, né, algumas pessoas que eram de partidos comunistas, por exemplo, Cajá, Gregório Bezerra, militavam, né, nos seus partidos, mas que estavam na ilegalidade, né, como o PCR, o PCB, e aí atuavam, né, pela disputa eleitoral pelo PMDB. E aí também essa viração tinha apoio como o DCE da UFRPE, a Rural, o DCE da Unicap e alguns DAs da UFPE. E aí, junto a isso também, né, ocorre a eleição do DCE. Então, tudo isso é mobilizado após o fim dos decretos, né, que colocavam o movimento estudantil sendo cooptado, enfim, tinha que ser indicado por reitoria, nome de estudantes, né, estudantes de direita. E aí, após essa extinção desses decretos, toda essa mobilização consegue estar ocorrendo, né? E aí ocorre essa eleição do DCE, daqui da UFPE, e com 2 chapas. E aí essas 2 chapas são intituladas, né, Travessia e Correnteza, e a chapa Correnteza é a que vence, né? E aí eu pedi a Lucas para colocar a nota de repúdio do que tem aí, por favor. E essa nota de repúdio acontece pelas estudantes, né, que tanto daqui, acredito que era apenas daqui de serviço social, mas essa nota de repúdio ocorre porque ocorreu um primeiro herés, né, antes do que eu tinha citado, o oficial, e esse primeiro herés tinha um caráter bem conservador, e aí tem um artigo artigo 3º desse herés, que diz que não se pode ter uma expressão política, né? Então, como é que as estudantes de serviço social estavam lá debatendo, né, sobre o movimento estudantil, sobre essa construção do movimento estudantil de serviço social, e não poderia ter essas suas expressões políticas nesse herés. E também fala de umas movimentações também relacionadas a serviço social tradicional, né? Anteriormente ao Congresso da Virada, enfim, essas mudanças que ocorrem. E aí as estudantes constroem essa nota de repúdio, junto também a outros DAs, ao movimento nacional, visto que se não ocorresse essa movimentação, ia ficar ali marcado como esse primeiro herés e ia ter essa marca, né, desse conservadorismo e dessa ideia mais de direita no movimento estudantil de serviço social. E aí, passando para 1981, ocorre o CONES, e o CONES é o Conselho Nacional de Entidades de Serviço Social. E aí, no CONES é debatido a forma organizativa e onde vai ser o local do próximo ENES, né? E aí que seria o 4º ENES. E esse 4º ENES, ele é sediado aqui em Recife. E aí, eu queria pedir para a Lucas voltar lá nos slides. E tem algumas fotos disponibilizadas por alguém também.
E aí, nesse quarto Enéas, por ser aqui em Recife, né, tem uma mobilização maior dos estudantes pela UFPE ser também o local que ocorreu esse evento, né? E aí ocorre que foram mais de 1.500 estudantes e mais de 41 escolas de serviço social de todo o Brasil que chegou por aqui. Tá na primeira foto, né? Pronto. Essa primeira foto tá as estudantes junto com o Gregório Bezerra, que é o idoso que está aí no meio delas. E tu pode passar, por favor, tem a segunda. Isso, e essa segunda é a mesa principal, né, desse quarto Enéas, que ocorreu no Geraldão, lá em outubro de 1981. E aí nessa mesa tem tanto o Gregório Bezerra, como eu tinha citado, Cajá, né, e algumas outras pessoas outras pessoas também, como Vicente Faleiros, né, que estava. E aí, Umbelina, ela cita, né, que o quarto Enéas em Recife representou para os estudantes de serviço social um avanço político muito importante, pois tivemos discussões sobre os movimentos populares e sociais, além de discutirmos a nossa organização estudantil como alternativa de barrarmos o ensino pago. E também nessa época estava tendo essa movimentação porque queriam colocar matrículas para tanto a UFPE como a Rural, e aí ocorrem também algumas mobilizações dos DCEs, isso, as taxas, tanto do DCE daqui da UFPE como da Rural, essas mobilizações contra essas taxas que estavam ocorrendo, né? E aí, esse quarto Enéas, né, ocorre aqui em Recife, nessa construção, e aí que mobiliza mais ainda os estudantes daqui do serviço social. E aí, em 1982, ocorre uma outra eleição, e aí essa eleição, a eleição daqui do DA da UFPE, e aí é importante colocar, né, que ocorreram também as movimentações e congressos da UNE e UEP por essa época, e aí Umbelina ela coloca que dois grupos que disputavam principalmente essas entidades. E aí é aquela mesma coisa, né? Fala de dois grupos, mas a gente não tem uma citação de quais organizações que estavam por trás desses grupos. E aí ela coloca, né, que esses dois grupos, que a disputa, né, dentro das entidades, consequentemente desencadeou para o DA de Serviço Social, visto que essa terceira eleição, para compor a diretoria, se inscreveram duas chapas. E também não se tem o nome dessas chapas. E aí a diferença do voto das duas chapas foram de apenas 4 votos. E aí essa movimentação, né, ocorre. Entretanto, e aí a partir daí começa a ocorrer uma coisa estranha. Aí tu pode passar o slide, por favor. Uma coisa estranha, né, porque estava ocorrendo essas movimentações pela redemocratização, né, essas movimentações sindicais, movimentações estudantis. Entretanto, a partir dessa terceira gestão, a partir de 1982, ocorre uma desmobilização do movimento estudantil aqui no serviço social, né? E aí que Andrade e Lima, elas colocam, né, que essa terceira gestão quase que foi dissolvida, né, porque primeiramente tinham 11 pessoas nessa gestão, e aí essas pessoas foram saindo, restando apenas 3. E aí foi necessário construir uma delegação para que novas pessoas entrassem nessa gestão, para que não acabasse na gestão e o DA não paralisasse. Entendendo também, né, que estavam nessa mobilização para o futuro Quinto Enéas, que o Quinto Enéas ocorre também em 82. E aí elas colocam, né, que não tinha uma boa estrutura, a maioria da diretoria abandonou o DA nos primeiros dias,
tentamos promover seminários, debates, e como estávamos em 1982, ano das eleições gerais para governador dos estados, convidamos alguns candidatos para debater os seus programas no curso. Procuramos ao máximo trabalhar as questões específicas que considerávamos como fatores determinantes de mobilização. Então, elas tentavam fazer essa mobilização, tentar retomar essa mobilização, mas as estudantes não estavam interessadas, né, de estar atuando no movimento estudantil e estar atuando no DA, né? E aí o interessante é que a partir dessa delegação, elas conseguiram se mobilizar para ir para o Quinto Enéis, né? Que aí o Quinto Enéis ocorre em Vitória, no Espírito Santo. E aí esse Quinto Enéis conta com mais de 1.500 estudantes também. E aí é importante a gente destacar como estava... o debate estava, enfim, mais no debate crítico, né? De como perto do que a gente vê hoje em dia no serviço social. Que o título o tema do encontro, né, foi sobre política social e intervenção no serviço social, correlação, teoria e prática. E aí traz também, né, um pouco e aí uma das referências, né, Dória, das pesquisas da gente, fala que dentro dessa perspectiva de aproximação, né, dessa luta junto à classe trabalhadora e as classes subalternizadas. E aí, dentro desse constante debate da formação profissional, cada vez mais os encontros tornaram-se espaços profícuos de formulação para a atuação profissional. Então, esses Enéis, né, que estavam acontecendo, e aí, principalmente pós o terceiro Enéis, traz um debate maior sobre a atuação dos assistentes sociais e também essa construção dos estudantes de serviço social enquanto futuras assistentes sociais, né? E aí, entendendo também essa relação da leitura, enfim, da realidade, né? Dessa materialidade no qual a gente vive. E aí, a partir dessas movimentações, né? Em 1984, ocorre... e aí eu vou pedir para Lucas botar na foto da greve de 84 dias. Ocorre uma greve em 1984, puxada principalmente pela DUFEP, né? E dentro dessa greve, né, as principais pautas eram sobre os cortes que estavam ocorrendo nessa época e também pela luta do aumento dos salários das professoras na universidade, mas também o piso salarial dos técnicos administrativos da universidade. E aí essa mobilização ocorreu, as estudantes aderiram também, né, a essa greve junto aos professores e aos técnicos. E foi uma greve que durou 84 dias, no caso. E aí um ponto importante que Andrade e Lima elas trazem é que dentro dessa greve, essa greve também, para além daquela desmobilização que estava ocorrendo a partir de 82, essa greve, para elas, né, foi um ponto que contribuiu para a desmobilização do movimento estudantil. Né? E aí, por ter passado quase 3 meses de greve, o calendário, né, o calendário escolar, ele foi modificado, né, enfim, para estar retomando as atividades, mas esse calendário foi extremamente apertado, né? E aí foi difícil para os estudantes estarem se mobilizando, né? Tá aí atuando no movimento estudantil. E aí, para além disso, elas falam que tanto as autoras quanto as entrevistadas para essa obra, né, delas, falam de 2 pontos que são meio peculiares, assim, mas uma delas fala sobre a falta de tempo para a construção do movimento estudantil. Então, elas falam, né, dessa necessidade que os estudantes têm de estar estudando, de estar trabalhando, e que esse novo calendário, né, de forma apertada, e a gente pode relacionar um pouco com o calendário que a gente está vivendo desde a pandemia, né? E aí que diminuiu várias semanas assim de cada período.
que elas relatam que tem pouco tempo para estar construindo o movimento estudantil, para além de estar, enfim, estudando, trabalhando e tal. E aí um outro ponto é sobre a atuação partidária no movimento estudantil. E aí é uma relação que a gente vê até hoje em dia no movimento estudantil no geral, que muita gente tem um receio quando se tem alguma mobilização a partir de organizações, enfim, juventude, movimento estudantil, a partir de locais de pessoas que são militantes de organizações, né? E aí, esses 3 pontos, né, a greve, a falta de tempo e a atuação partidária, foram os 3 pontos que, segundo Andrade Lima, foram principais para a desmobilização do movimento estudantil de serviço social, né? E aí, dentro dessa atuação partidária, elas também não citam quem era, qual a organização que estava à frente, quais militantes que estavam à frente dessas organizações. E aí, para finalizar, tu pode passar para o último slide. Tem aí, né, a foto de Gregório Bezerra. Essa foto de Gregório Bezerra foi logo após ele ser preso e ser torturado. E aí coloco essa foto, e aí existe também um cordel construído por Ferreira Goulart, que fala um pouco da história de Gregório Bezerra, mas ele é muito grande e não vou estar recitando ele totalmente. E também não sou uma ótima pessoa para estar recitando, mas vou estar lendo, né, uma parte do final, e aí após eu falo e digo por que eu coloquei isso, né? A partir desse cordel de Ferreira Goulart, Gregório Bezerra foi conhecido como o homem de ferro e flor, devido tanto à sua atuação contra a ditadura, né, mas também a forma que ele estava junto aos trabalhadores, aos camponeses, e a forma gentil, como Ferreira Goulart também coloca, que ele, enfim, militava, mas que não tinha medo de nenhum fascista apontar a arma na cara dele, né? E aí Ferreira Goulart coloca: Gregório Bezerra é exemplo para todo comunista. É generoso e valente. Não teme a fúria fascista. A barbárie do inimigo opõe o amor humanista. Gregório Bezerra está na cadeia. Não basta apenas louvá-lo. O que a ditadura espera é a hora de eliminá-lo. Juntemos nossos esforços para poder libertá-lo. E o povo precisa dele para, em sua luta, ajudá-lo. E, enfim, nesse ponto que eu quis trazer, foi dessa mobilização, né, e por também Gregório Bezerra ter atuado, tá nessa mesa do 4º Enes, né, mobilizando junto aos estudantes. Gregório Bezerra, que foi aí militante do Partido Comunista Brasileiro, e que teve toda uma história de militância, mas também para a gente estar entendendo, né, que a gente faz esses estudos históricos, faz essa reconstrução histórica, para a gente estar construindo um movimento estudantil também, estar aprendendo com o passado para a gente melhorar o movimento estudantil que a gente vê hoje, que a gente constrói hoje em dia, né? A gente, e aí falo também quanto gestão do DA atualmente, pós esse tempo de pandemia, a gente teve muita dificuldade para estar reconstruindo esse movimento estudantil, mas também a gente está entendendo o papel da gente, enquanto estudante de serviço social, futuras agentes sociais, de estar junto à classe trabalhadora, né, de estar atuando com a classe trabalhadora frente a todas as problemáticas que ocorrem e todos os ataques burgueses que a gente sente, né, diante disso, e entendendo que a luta coletiva é onde a gente consegue melhorar, é onde a gente consegue mudar a sociedade no qual a gente vive hoje em dia, e também essa construção, né, que está colocado aí no nosso código de ética de uma universidade popular, de uma nova forma de sociedade, e enfim, era isso que eu ia trazer.